Imagine nascer em um mundo que não foi feito para você. Um mundo onde sua cor de pele determina seu destino antes mesmo de você dar o primeiro suspiro. Este era o mundo de Sarah Breedlove, que nasceu em 23 de dezembro de 1867 em uma pequena plantação de algodão perto de Delta, Louisiana. Sarah foi a primeira de sua família a nascer livre. Seus pais, Owen e Minerva, haviam sido escravizados naquela mesma plantação, trabalhando sob o sol escaldante, com as mãos sangrando ao colher algodão que nunca lhes pertenceria. Mas algo havia mudado. A Guerra Civil havia terminado e a proclamação de emancipação havia dado à sua família algo que parecia impossível apenas alguns anos antes: a liberdade. Mas que tipo de liberdade era essa? Aos 4 anos de idade, Sarah perdeu sua mãe. Aos 7, estava completamente órfã. A menina que deveria estar brincando, sonhando, descobrindo o mundo, estava agora nas mãos de uma irmã mais velha, sendo levada para o Mississippi, onde a vida não seria menos cruel. Sarah conheceu o trabalho antes de conhecer a infância. Suas pequenas mãos aprenderam a lavar roupas alheias em água gelada, a colher algodão até os dedos doerem, a acordar antes do sol nascer e dormir muito depois de ele se pôr. Ela frequentou a escola por apenas 3 meses. 3 meses. Esse era todo o investimento que o mundo estava disposto a fazer em uma menina negra e pobre no sul dos Estados Unidos. E então veio o casamento. Aos 14 anos, Sarah se casou. Não por amor, não por escolha real, mas para escapar. Para fugir dos maus tratos de um cunhado violento. Porque às vezes, quando você está encurralado, qualquer porta aberta parece uma saída, mesmo que leve para outro lugar escuro. Aos 18 anos, ela já era mãe. Sua filha, Alélia, era sua luz em meio à escuridão. Mas aos 20 anos, Sarah era viúva. Seu marido havia morrido, e ela estava sozinha novamente, com uma criança para criar e nenhum recurso além de suas próprias mãos. Sarah tomou então uma decisão que mudaria sua vida. Ela se mudou para St. Louis, Missouri, onde seus irmãos trabalhavam como barbeiros. Lá, ela se juntou a milhares de outras mulheres negras que faziam o que podiam para sobreviver. Lavava roupas. Por pouco mais de $1 por dia, ela esfregava, torcia, passava e dobrava roupas de famílias brancas que nunca a veriam como mais do que uma empregada. Mas algo estava acontecendo com Sarah que ia além do cansaço físico. Seu cabelo começou a cair. Não apenas alguns fios, mas em grandes quantidades. O trabalho extenuante, a má nutrição, o estresse constante, os químicos agressivos que ela usava sem saber, tudo isso estava cobrando seu preço. Para muitos, isso pode parecer um problema pequeno, mas para Sarah, para uma mulher negra em uma sociedade que já a diminuía de todas as formas possíveis, perder o cabelo era perder uma parte de sua dignidade. Era mais uma coisa que o mundo estava tirando dela. E foi nesse momento, no ponto mais baixo de sua vida, que Sarah fez algo revolucionário. Ela decidiu que não aceitaria mais aquilo. Ela decidiu que merecia mais. Ela decidiu lutar. Sarah começou a procurar soluções. Visitava farmácias, experimentava produtos, conversava com outras mulheres que enfrentavam o mesmo problema. Descobriu que não estava sozinha. Milhares de mulheres negras sofriam com perda capilar e problemas no couro cabeludo, resultado de anos de produtos inadequados e falta de cuidados específicos para seus tipos de cabelo. Foi durante esse período de busca que algo mágico aconteceu. Sarah frequentava a Igreja Batista de St. Paul, onde conheceu pessoas que a inspiraram e a conectaram com novas possibilidades. Em uma feira, ela foi apresentada a Annie Turnbull Malone, uma empresária negra que fabricava produtos capilares. Sarah ficou fascinada. Aqui estava uma mulher que se parecia com ela, que entendia suas lutas e que havia criado um negócio de sucesso. Sarah começou a trabalhar como vendedora para Annie Malone. Ela batia de porta em porta, falava com mulheres, demonstrava produtos, e pela primeira vez em sua vida, Sarah não estava apenas trabalhando para sobreviver. Estava aprendendo. Ela absorvia tudo, como os produtos eram feitos, como vender,
como construir relacionamentos com clientes, como gerenciar um negócio. Mas Sarah tinha algo especial. Ela tinha empatia. Ela não estava apenas vendendo produtos, estava vendendo esperança. Quando olhava nos olhos de uma mulher com problemas capilares, ela via si mesma. E quando compartilhava sua própria história de perda e recuperação, as mulheres não viam apenas uma vendedora, viam uma irmã. Em 1905, Sarah se mudou para St. Louis, Colorado, onde seu irmão trabalhava como barbeiro. Lá, foi trabalhando como cozinheira durante o dia e experimentando fórmulas capilares à noite que Sarah começou a desenvolver sua própria linha de produtos. Ela usava os conhecimentos que havia adquirido, mas adicionava sua própria intuição, sua própria experiência, seu próprio toque. E então, em 1906, aos 38 anos de idade, Sarah Breedlove tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a história americana. Ela se casou com Charles Joseph Walker, um homem que trabalhava vendendo anúncios para jornais, e adotou o nome pelo qual seria conhecida para sempre, Madame C.J. Walker. Mas mais importante do que o nome era o que ele representava. Madame era um título de respeito, de dignidade, de classe. Em uma sociedade que insistia em chamá-la de garota ou por seu primeiro nome, independentemente de sua idade, Sarah escolheu um nome que exigia respeito. Ela não era apenas Sarah Breedlove, a lavadeira, a órfã, a viúva pobre. Ela era Madame C.J. Walker e estava prestes a construir um império. Charles Walker não era apenas seu marido, era seu parceiro de negócios. Ele entendia marketing, publicidade, vendas. Juntos, eles criaram uma estratégia ousada. Madame Walker viajaria pelo sul, visitando igrejas, organizações comunitárias e residências, demonstrando seus produtos e recrutando vendedoras. E Madame Walker tinha algo que nenhuma outra empresa de cosméticos tinha. Ela mesma era a propaganda viva de seus produtos. Quando ela contava sua história de uma mulher que havia perdido o cabelo e recuperou sua autoestima através de seus produtos, as pessoas escutavam. Porque ela não estava apenas vendendo shampoo e pomadas, estava vendendo transformação. Mas o caminho não foi fácil. Madame Walker enfrentou resistência em todos os lugares. Ela procurou investidores e foi rejeitada repetidamente. Banqueiros olhavam para ela, uma mulher negra sem educação formal, e riam da ideia de que ela pudesse construir um negócio de sucesso. Outros diziam que mulheres negras não tinham dinheiro para gastar em produtos de beleza. Outros simplesmente não conseguiam imaginar uma mulher negra como empresária de sucesso. Mas cada rejeição apenas fortalecia a determinação de Madame Walker. Se ninguém ia investir nela, ela investiria em si mesma. Ela começou pequeno, produzindo seus produtos na própria cozinha, embalando-os com as próprias mãos, vendendo-os porta a porta. E algo incrível começou a acontecer. Os produtos funcionavam. Mulheres que haviam desistido de ter cabelos saudáveis começaram a ver resultados. E essas mulheres contaram para suas amigas, que contaram para suas irmãs, que contaram para suas vizinhas. O boca a boca se espalhou como fogo. Em 1908, Madame C.J. Walker tomou uma decisão audaciosa, que muitos consideraram loucura. Ela abriu um escritório em Pittsburgh, Pensilvânia, e começou a treinar mulheres para se tornarem agentes Walker. Esse era um conceito revolucionário para a época. Ela não estava apenas vendendo produtos, estava criando oportunidades de emprego e empreendedorismo para mulheres negras. As agentes Walker recebiam um treinamento completo. Madame Walker ensinava não apenas como usar e vender os produtos, mas também sobre higiene, cuidados com a pele, postura profissional e gestão financeira. Para muitas dessas mulheres que haviam passado a vida trabalhando como empregadas domésticas ou em lavouras, essa era a primeira oportunidade de possuir seu próprio negócio, de ter autonomia financeira, de sonhar com algo maior. Madame Walker criou o que hoje chamamos de marketing multinível, mas com uma diferença crucial. Ela genuinamente se importava com o sucesso de suas agentes.
Ela as via não como funcionárias, mas como parceiras, como irmãs na luta por dignidade e independência. E as mulheres sentiam isso. Elas não trabalhavam apenas para Madame Walker, trabalhavam com ela. Em 1910, Madame Walker deu seu próximo grande passo. Mudou-se para Indianápolis, Indiana, e construiu sua própria fábrica. Não uma cozinha improvisada, mas uma fábrica de verdade, com equipamentos modernos, laboratório e um salão de beleza anexo. A Madame C.J. Walker Manufacturing Company nasceu oficialmente. Imagine a audácia disso. Uma mulher que havia nascido em uma plantação de algodão, que havia sido órfã aos 7 anos, que havia lavado roupas por $1 por dia, agora possuía uma fábrica. Ela empregava dezenas de pessoas, produzia milhares de unidades de produtos por mês e sua marca estava se espalhando por todo o país. Mas o sucesso trouxe novos desafios. A indústria de cosméticos, dominada por homens brancos, não sabia o que fazer com Madame Walker. Alguns tentaram copiá-la, outros tentaram desacreditá-la, espalhando rumores de que seus produtos eram perigosos ou ineficazes. Havia até quem acusasse Madame Walker de tentar fazer mulheres negras parecerem brancas, de negar sua própria herança. Essas acusações machucavam profundamente Madame Walker. Ela nunca havia dito que mulheres negras deveriam parecer brancas. Seus produtos não eram sobre alisar o cabelo para conformar-se a padrões brancos. Eram sobre saúde capilar, sobre dar às mulheres negras opções, sobre permitir que elas cuidassem de si mesmas com dignidade. Madame Walker enfrentou essas críticas de frente. Ela dava palestras, escrevia artigos, falava em igrejas. Ela explicava que seus produtos eram sobre empoderamento, não sobre assimilação. Era sobre dar às mulheres negras a liberdade de escolher como queriam se apresentar ao mundo. E então, em 1912, aconteceu algo histórico. A Liga Nacional de Negócios Negros realizou sua convenção anual em Chicago e Madame Walker se inscreveu para falar. O presidente da Liga, Booker T. Washington, um dos homens negros mais influentes da América na época, recusou-lhe tempo no palco. Ele não achava apropriado que uma mulher falasse sobre negócios em uma convenção dominada por homens. Mas Madame Walker não aceitou não como resposta. Quando a convenção estava quase terminando, ela simplesmente se levantou da plateia e começou a falar. Sua voz cortou o silêncio. Não permiti que o fato de ser mulher me impedisse. Comecei meu negócio com $1,50. Perseverei e consegui. Agora estou construindo uma fábrica e tenho sido capaz de empregar dezenas de pessoas, proporcionando oportunidades para mulheres que de outra forma não teriam. Deixei minha lavanderia antes de muitos de vocês deixaram seus campos de algodão. A sala explodiu em aplausos. Madame Walker acabava de fazer história. Ela havia se recusado a ser silenciada, havia falado sua verdade e havia inspirado todos os presentes. Esse momento definiu o que Madame Walker se tornaria. Não apenas uma empresária, mas uma líder, uma ativista, uma voz para os sem voz. Em 1912, seu casamento com Charles Walker terminou. Os motivos eram complexos. Ele havia sido infiel e eles discordavam sobre a direção dos negócios. Charles achava que ela deveria desacelerar, consolidar. Mas Madame Walker tinha uma visão maior. Ela queria expandir, criar mais oportunidades, alcançar mais mulheres. O divórcio foi doloroso, mas também libertador. Madame Walker manteve o nome, era sua marca, sua identidade, seu legado. E ela continuou avançando, agora com a sua filha, a Lélia Walker Robinson, como sua principal parceira de negócios. Juntas, mãe e filha transformaram o negócio em um fenômeno nacional. Elas viajavam pelo país, abrindo escritórios em cidades grandes e pequenas. Elas treinavam milhares de agentes Walker. Elas apareciam em jornais negros, anunciavam em revistas, distribuíam catálogos coloridos que mostravam mulheres negras lindas, confiantes, bem-sucedidas. E Madame Walker fez algo revolucionário em sua publicidade. Ela usava seu próprio rosto.
Em uma época em que a maioria das empresas de cosméticos evitava mostrar mulheres negras em seus anúncios, ou quando o faziam, escolhiam apenas mulheres de pele mais clara, Madame Walker se colocava na frente e no centro. Ela, com sua pele escura, seu sorriso confiante, suas roupas elegantes, tornou-se o rosto de sua marca. Isso enviava uma mensagem poderosa. Beleza não tinha uma cor específica. Sucesso não tinha uma cor específica. Dignidade e elegância não tinham uma cor específica. Em 1916, Madame Walker fez algo que pouquíssimas pessoas, e certamente nenhuma mulher negra, haviam feito antes. Ela se mudou para Harlem, em Nova York, e comprou uma casa de pedra marrom em uma das áreas mais elegantes da cidade. Mas ela não parou por aí. Ela comprou um terreno em Irvington-on-Hudson, uma área exclusiva ao norte de Nova York, e construiu uma mansão. Não uma casa grande, uma mansão de 34 cômodos, projetada por um dos arquitetos mais respeitados do país. Ela a chamou de Villa Levaro, combinando as primeiras letras dos nomes de sua filha, Alélia Walker Robinson. Villa Levaro era mais do que uma casa, era uma declaração. Era Madame Walker dizendo ao mundo: eu cheguei, e nenhuma lei, nenhum preconceito, nenhuma barreira poderia me impedir. A mansão tinha piscina coberta, órgão de tubos, elevador, biblioteca e jardins deslumbrantes. Madame Walker decorou com arte africana e europeia, tapetes persas e móveis luxuosos. Ela realizava festas magníficas, reunindo artistas, intelectuais, empresários e ativistas negros. Mas Villa Levaro não era apenas uma exibição. Era sobre criar um espaço onde pessoas negras pudessem se reunir, sonhar, planejar e celebrar sem as restrições impostas pelo mundo exterior. Era um refúgio, um santuário, um símbolo de possibilidade. Em 1917, Madame Walker organizou a primeira convenção de agentes Walker. Mais de 200 mulheres viajaram para Filadélfia de todos os cantos do país. Durante 3 dias, elas participaram de workshops, compartilharam estratégias de vendas, celebraram sucessos e discutiram não apenas negócios, mas questões sociais urgentes. Madame Walker usou a convenção para falar sobre algo que lhe era profundamente importante: ativismo social. Ela instou suas agentes a se envolverem em suas comunidades, a lutarem contra a injustiça, a apoiarem causas importantes. Ela lembrou que seu sucesso vinha com responsabilidade. No auge de seu sucesso, Madame C.J. Walker não esqueceu de onde veio. Enquanto muitos empresários bem-sucedidos se distanciam de suas origens humildes, Madame Walker as abraçou. Ela entendia que sua história não era apenas dela, era a história de milhões de pessoas negras na América que lutavam contra sistemas projetados para mantê-las para baixo, e foi com essa compreensão que Madame Walker se tornou uma das filantrópicas mais generosas de sua época. Ela doou para escolas negras, incluindo o Tuskegee Institute de Booker T. Washington. Apesar de seu desentendimento anterior, ela reconhecia a importância de sua obra. Ela contribuiu para o Bethune-Cookman College, uma instituição fundada por Mary McLeod Bethune especificamente para educar mulheres negras. Madame Walker apoiou orfanatos, lares para idosos, programas de alfabetização. Ela patrocinou jovens artistas e músicos. Ela financiou a construção de um prédio da YMCA em Indianápolis, uma das primeiras organizações que ofereciam programas recreativos para jovens negros. Mas sua filantropia ia além do dinheiro. Madame Walker usava sua influência, sua voz, sua plataforma. Em 1917, quando aconteceram terríveis massacres raciais em East St. Louis, onde dezenas de pessoas negras foram mortas por turbas brancas, Madame Walker não ficou em silêncio. Ela viajou para Washington, D.C. e liderou uma delegação para pressionar o presidente Woodrow Wilson a tomar medidas contra a violência racial. Quando Wilson recusou-se a recebê-la, Madame Walker não desistiu. Ela organizou marchas, escreveu cartas, fez discursos. Ela usou seus recursos para apoiar organizações de direitos civis, incluindo a NAACP, Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor.
Madame Walker entendia algo fundamental. A verdadeira liberdade não era apenas econômica, era política e social também. Não bastava ter dinheiro se você ainda podia ser linchado, se seus filhos ainda eram educados em escolas segregadas e inferiores, se você ainda era tratado como cidadão de segunda classe. Em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, quando o governo americano pediu que empresários apoiassem o esforço de guerra, Madame Walker foi uma das primeiras a responder. Ela comprou títulos de guerra em grandes quantidades e incentivou suas agentes a fazerem o mesmo. Ela queria mostrar que pessoas negras eram patriotas, cidadãos leais que contribuíam para sua nação, mesmo quando essa nação frequentemente não retribuía essa lealdade. Mas o ritmo intenso estava cobrando seu preço. Madame Walker viajava constantemente, trabalhava longas horas, carregava o peso de um negócio em crescimento e de múltiplas causas sociais. Sua saúde começou a deteriorar. Ela sofria de hipertensão, uma condição agravada pelo estresse e pela agenda implacável. Seus médicos a aconselharam a desacelerar, a descansar, a delegar mais. Mas como ela poderia? Havia tanto ainda a fazer, tantas mulheres ainda precisando de oportunidades, tantas injustiças ainda precisando ser combatidas. Em 1919, a saúde de Madame Walker piorou significativamente. Ela passou seus últimos meses em Vila Liuaro, cercada por sua filha Alélia e amigos próximos. Mesmo em seu leito de morte, ela continuava planejando, sonhando, pensando no futuro de seu negócio e de sua comunidade. Madame C.J. Walker faleceu em 25 de maio de 1919, aos 51 anos de idade. Quando morreu, ela deixou uma fortuna estimada em mais de $1 milhão, o equivalente a dezenas de milhões hoje. O Guinness Book of World Records mais tarde a reconheceria como a primeira mulher americana a se tornar milionária por seus próprios méritos. Mas números não capturam o verdadeiro legado de Madame Walker. Seu verdadeiro legado foram as milhares de mulheres que ela empregou e empoderou. As agentes Walker não eram apenas vendedoras, elas eram empreendedoras, proprietárias de seus próprios negócios. Muitas delas usaram os ganhos para comprar casas, educar filhos, iniciar outros negócios. Algumas se tornaram líderes em suas comunidades, ativistas, professoras. Seu legado foi provar que uma mulher negra poderia construir um império de negócios em uma América que insistia que isso era impossível. Ela não esperou por permissão, não aceitou as limitações que a sociedade tentava impor. Ela simplesmente decidiu que merecia mais e foi buscar. Seu legado foi usar seu sucesso para elevar outros. Madame Walker poderia ter guardado sua riqueza, vivido confortavelmente, ignorado as lutas de sua comunidade. Em vez disso, ela se tornou uma das maiores defensoras dos direitos civis de sua época, usando seu dinheiro e influência para lutar por justiça. Seu legado foi redefinir o que significava ser uma mulher negra na América. Antes de Madame Walker, as imagens de mulheres negras em produtos e anúncios eram frequentemente caricaturas racistas. Madame Walker mostrou mulheres negras como belas, elegantes, poderosas e bem-sucedidas. Após sua morte, sua filha Alélia continuou a empresa e transformou Vila Liuaro em um centro cultural durante o Renascimento de Harlem. A mansão recebeu alguns dos maiores artistas, escritores e intelectuais negros da época, Langston Hughes, Zora Neale Hurston, W.E.B. Du Bois, entre outros. A empresa Madame C.J. Walker continuou operando por décadas. Embora eventualmente tenha sido vendida e o nome tenha mudado de mãos, o impacto permaneceu. Hoje, há uma renovação de interesse em sua história e marca. Em 2020, a Netflix lançou Self-Made, a vida e a história de Madame C.J. Walker, uma minissérie estrelada por Octavia Spencer, que apresentou sua história a uma nova geração. O show não foi perfeitamente histórico, mas capturou o espírito de Madame Walker, sua determinação, sua visão, sua recusa em ser limitada. Mas talvez a lição mais poderosa da vida de Madame Walker seja esta: não importa de onde você vem, não importa o que o mundo diz que você pode ou não ser, você tem o poder de escrever sua própria história. Madame Walker nasceu na pobreza mais absoluta, filha de pessoas escravas. Ela perdeu seus pais
teve educação mínima, trabalhou nos empregos mais humildes. Por todos os padrões externos, ela não tinha chance de sucesso. Mas ela se recusou a aceitar esse veredito. Ela olhou para seus problemas e viu oportunidades. Ela transformou sua dor em propósito. Ela construiu um negócio não apenas para se enriquecer, mas para criar oportunidades para outras pessoas como ela. E quando alcançou o sucesso, ela não esqueceu suas raízes. Ela não se tornou a exceção que prova a regra, dizendo eu consegui, então qualquer um pode. Ela reconheceu as barreiras sistêmicas e lutou para derrubá-las. Ela usou sua plataforma para amplificar vozes que eram silenciadas. Hoje, quando você enfrenta obstáculos que parecem insuperáveis, quando o mundo diz que você não pode, quando as circunstâncias conspiram contra você, lembre-se de Sarah Breedlove, que se tornou Madame C.J. Walker. Lembre-se de que ela nasceu lavando louça por $1 por dia e construiu um império multimilionário. Lembre-se de que ela foi rejeitada por todos os investidores e ainda assim encontrou um caminho. Lembre-se de que ela foi silenciada e ainda assim fez sua voz ser ouvida. Sua jornada nos ensina que o sucesso não é sobre onde você começa, mas sobre sua determinação em continuar andando para frente. Nos ensina que nossa maior dor pode se tornar nosso maior propósito. Nos ensina que quando ajudamos outros a subir, todos nós nos elevamos. Madame C.J. Walker não apenas mudou sua própria vida, ela mudou o curso da história. Ela provou que uma mulher negra poderia ser CEO, filântropa, ativista e ícone. Ela abriu portas que permaneceram abertas para gerações futuras. E talvez o mais importante, ela fez tudo isso sem perder sua humanidade, sem esquecer de onde veio, sem deixar o sucesso endurecer seu coração para o sofrimento dos outros. Esta é a história de Madame C.J. Walker, uma história de transformação impossível. Uma história que nos lembra que não há sonho grande demais, não há obstáculo insuperável demais, não há pessoa improvável demais para mudar o mundo. Sua vida é um testemunho do poder da determinação humana, e seu legado continua inspirando todos nós a sonhar mais alto, lutar mais forte e nunca, jamais aceitar as limitações que outros tentam impor sobre nós. Porque se Sarah Breedlove, nascida numa plantação de algodão em 1867, se tornou Madame C.J. Walker, uma das mulheres mais influentes de sua época, então o que é impossível para você? A resposta é nada, absolutamente nada. Se inscreva no canal e mude sua vida de uma vez por todas. Nunca desista. Faça um comentário e nos conte o que está achando de nossos vídeos. Dê sugestões do que gostaria de ver e ouvir.